Hey ho galera, tudo bom? Bohemian Rhapsody é o filme do momento. Demorou muito tempo pra sair, trocaram atores, trocaram diretores, mas finalmente saiu. E uma das coisas que me deixam mais contentes com isso é que esse pessoal mais jovem agora vai finalmente conhecer uma das bandas mais fodásticas do universo. Então antes que vocês comecem a me bater, eu já digo que sim, eu adorei o filme, mas não tinha como não adorar um filme composto com a trilha sonora só de músicas do Queen, né? As atuações são muito boas, a edição é bacana também, mas... Então se você é daquelas pessoas que não conseguem ouvir um comentário ou um argumento que seja contrário àquilo que você pense, ou então falando de alguma coisa que você realmente tenha gostado, eu vou te dar 3 segundos para você sair do vídeo, tá bom? Bom, se você continua aqui comigo, então dá o seu like aqui, se inscreve, aperta o sininho aí e vem comigo, darling! Bom, um filme do Queen já sai ganhando, né? É impossível você não cantar, não curtir as músicas, não bater o pé, não bater palma. Então essa trilha sonora te faz sorrir, te faz cantar, te faz voltar ao passado. Simplesmente minha vida inteira eu ouvi Queen. Minha mãe era apaixonada no Freddie Mercury e meu pai também era um puta fã. Então eu lembro muito bem da gente ficar ouvindo gravações em fita cassete, Mega Hits 3 ou coisas assim. E a minha vida inteira foi assim, na verdade. Então o filme é sem dúvida muito bem feito e é impossível você não se emocionar com ele. Tem algumas coisas que complicaram um pouco. Eu sempre sofria muito com isso, pensando, tá, quando é que vai aparecer o fato de que ele está contaminado? Que horas que vai começar a acabar a banda? E apesar que o filme não pegaria no caso, porque eles forçaram isso, mas não pegaria essa época onde ele já estava doente, ainda assim você sempre fica esperando esse desfecho, que é obviamente uma das coisas mais tristes da história do rock do mundo inteiro. E apesar de ter gostado muito do filme e entender como um roteiro é feito para que a pessoa consiga ficar 2 horas vendo o filme sem se cansar e ter uma noção geral da vida, a gente tem que encarar que esse é um filme muito mais de ficção do que realmente uma biografia. Vários fatos realmente importantes foram mudados, outras datas foram alteradas também e algumas coisas foram simplesmente esquecidas. Uma das coisas que acho que os brasileiros mais ficaram incomodados, e eu também fiquei incomodado, foi o fato de ter mudado completamente a história do Queen no Rock in Rio. Eles colocaram que o Queen tocou antes do que realmente tocou, porque o Queen tocou em 85, se não me engano, aqui no Rock in Rio, e o Freddie Mercury não tinha nem bigode ainda, então ficou uma coisa meio estranha pra mim, porque esse é um fato que meio que mudou a relação de bandas grandes com países como Brasil, Argentina, Chile. Até aquele momento era muito difícil você trazer alguém que estivesse no auge. Você trazia bandas que já estavam terminando, que tinham tipo um integrante original. Mas quando o Rock in Rio surgiu e o Queen foi a principal figura desse Rock in Rio, isso fez com que o Brasil, a Argentina, a América do Sul e a América Latina entrassem no mapa dessas grandes bandas. Então se você pode ver Foo Fighters hoje em dia, pode ver Guns N' Roses, pode ver Kiss, The Purple, Metallica, em boa parte isso se deve ao Rock in Rio e basicamente ao Queen. E o Brian May mesmo já falou que Love of My Life, cantada aqui no Rock in Rio, foi uma das versões mais bacanas que ele já ouviu, cantando num embromation absurdo, mas cantando a música inteira. E isso é realmente fenomenal e fica realmente muito lindo no vídeo. Então, na verdade, quando eles vieram no Rock in Rio, foi no mesmo ano que eles fizeram o Live Aid. Isso aí já quebra, na verdade, a linha do tempo do filme inteiro, porque no filme eles dizem que estavam separados. E na verdade eles tiveram tipo 1 mês de férias só entre as apresentações que eles estavam fazendo e o Live Aid. Então eles não estavam sem treino, eles não estavam sem ensaio, não, eles estavam muito bem e tinham acabado de fazer grandes shows como o Rock in Rio. Então eu sei que isso é uma muleta para que o filme dê aquela sensação, putz, será que eles vão conseguir e tal? Mas é estranho pra mim, tipo, não precisa disso. Eu acho que daria pra... O Live Aid, a apresentação do Live Aid, e é realmente um dos momentos mais sensacionais do filme, é um dos momentos mais marcantes, mais emocionantes, porque quase fizeram, tomada por tomada, a gravação. Já tem força suficiente, então eu acho que não precisavam ter colocado essa coisinha, colocado esse detalhe de que eles não estavam juntos, de que eles iriam aceitar o Fred de novo. Isso nunca aconteceu, a banda nunca acabou, a banda nunca se separou.
O Freddie Mercury, obviamente, era um cara mais carismático, ele era o vocalista, ele era o frontman, ele tinha uma vida que chamava bastante atenção, então a galera realmente juntava nele. Tem uma cena em que eles falam, não, putz, você vai sair da banda, você vai acabar com a banda e tal. O batera já tinha feito um CD solo antes, então cada um já tinha trabalhado em outras coisas solo, não tinha essa comoção toda. E isso eu achei realmente muito estranho, porque nas biografias que eu li nunca tinha aparecido esse ranço ou essa raiva de fazer um CD solo ou coisa do tipo. Então, supostamente, Bohemian Rhapsody era para ser um filme do Queen e não do Freddie Mercury, mas se tornou um filme somente do Freddie Mercury. Tem muito pouca coisa que falam dos outros integrantes. E o lance é que os outros integrantes eram tão interessantes quanto o Freddie Mercury. Inclusive as vidas dos caras eram um pouquinho menos loucas que a do Fred, mas também os caras abusavam de drogas, os caras tinham uma relação bastante aberta com groupies e eles viviam a vida intensamente também. Então o filme, ele joga... O filme é chapa branca, o filme ele retira inclusive muito da personalidade do Freddie Mercury. O Freddie Mercury era um cara que ia até os limites, ele ia até os extremos. Tanto musicalmente, como a própria música, Bohemian Rhapsody, que é uma afronta, né? É uma tentativa de fazer uma coisa que nunca tinha sido feita antes, misturando ópera, misturando música pop, piano, guitarra e tal. É uma amálgama de um monte de coisa. A vida do cara foi bem assim também. E no filme não parece isso. São citadas algumas coisas, fica um pouco no ar o envolvimento dele com drogas e tal. E me parece que tentaram fazer isso mais para que o filme fosse mais palatável, para que o grande público pudesse entender. Isso é complicado, porque assim, se você pega o filme dos Doors, porque Bohemian Rhapsody tá sendo colocado como uma grande cinebiografia, ao lado de outros como o filme dos Doors, do Oliver Stone, que o Val Kilmer faz o papel do Jim Morrison, e do Ray Charles, com o Jamie Foxx. Só que o que acontece é que essas duas figuras tinham um envolvimento muito grande com drogas, mas nos filmes não são colocados tantas peripécias sexuais, digamos assim. E o Freddie Mercury, ele era extremamente conhecido por fazer festas e orgias e coisas que são tidas como pesadas. Se você coloca isso no filme, apesar de ser verdade e ser meio que notório, você pode fazer com que o filme fique muito pesado para a grande maioria das pessoas. E aí você tira o foco da figura musical que ele era, do grande compositor que ele era. Ok, eu entendo isso, mas você cortar a história do Freddie Mercury faz com que a figura se torne mentirosa. Então, o Freddie Mercury que a gente vê nesse filme é um pedaço do que o Freddie Mercury era de verdade. Musicalmente falando, fica mais bem demonstrada, mas em relação à vida do cara, não. De novo, eu entendo o fato de que esse é um filme que é mais pra família, digamos assim. Então tem pouquíssimas coisas que você pode achar ruim, mas pra mim é um pouco de preconceito também. Baixar um pouco as coisas que o cara fez para que ele se torne uma figura bacana pro público, ou então uma possível indicação a um Oscar e coisas do tipo. O que não tira, na verdade, o mérito do ator. Ele teve uma atuação realmente muito boa, teve uma atuação brilhante, né, independente do roteiro. Isso na verdade, é uma decisão do diretor, dos produtores, em minimizar essas coisas. Mas não tira o brilhantismo do ator, que o ator realmente foi muito bem. Como se não fossem gostar dele pelo fato dele ser bissexual, pelo fato dele usar drogas e coisas do tipo. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E não é bem assim. O que ele fez na música é extremamente importante e é lindo, e tanto faz com quem ele vai pra cama às 4 da manhã, entendeu? Ou o que ele coloca no nariz. Ele teve uma vida que talvez 90% das pessoas que tivessem na mesma posição dele teriam. Eu não sei se eu não tivesse grana pra caramba e possibilidade de fazer o que eu quisesse, se eu não iria fazer algumas coisas que ele fez também. E em muitas partes ele pagou o preço por isso. Não só pela coisa mais óbvia da doença, que na época não se sabia muita coisa, mas também por pessoas que chegavam perto dele e o enganavam, ou pessoas que só queriam ter a conta da fama, ou a solidão que isso traz também. Ele aproveitou bastante a vida dele,
na vida que foi curta dele, mas sofreu bastante com as decisões que ele tomou ao longo de toda a sua vida. Se você for colocar como, esse cara usa drogas, ou esse cara trai a esposa, então ele não é bom, você não vai gostar de quase ninguém na vida, porque todo mundo faz merda. Uma coisa que eu queria ter visto no filme e que eu não vi foi a criação da Red Special. A guitarra que o Brian May fez, porque ele fez a guitarra junto com o pai dele, ele bolou a guitarra. E hoje em dia, quando você vai comprar uma guitarra, você compra um modelo que já existe. Você compra um Les Paul, você compra um Strato, você compra uma Telecaster, ou uma semiacústica, alguma EG que a Gibson tenha lançado antes. Então você escolhe a marca, mas o modelo meio que já está comprado, você já escolhe um modelo. E ele fez uma guitarra para ele, um pedaço de madeira de casa, um pedaço da lareira. Então essa é uma história que eu acho muito legal, muito bacana. Sempre quando eu lia, ou quando eu vi documentários, ou ele falando sobre a criação da Red Special, eu achava sempre muito interessante. Eu queria ter pelo menos visto citado isso no filme, mas passaram reto, assim, tipo, nem enganaram com isso. Mas pra mim o filme tem um puta problema. E o problema, cara, é isso aí, ó. É o YouTube. Quando eu assisti o filme do Ray Charles, eu quase não conhecia o Ray Charles. Eu conhecia as músicas dele, mas eu não conhecia a figura dele. Eu não sabia como ele se mexia, eu não sabia como ele andava. Eu vi algumas coisas depois que ele já estava velho. Então, pra mim, o filme inteiro retrata ele de uma maneira coerente, simplesmente porque eu não conhecia ele antes. Quando eu vi o filme dos Doors, um amigo meu me indicou, e eu tinha, não sei, acho que 13 anos, coisa assim, e eu consegui alugar esse filme, e logo depois eu consegui uma fita cassete com a trilha sonora. E aí eu amei, a trilha sonora é super legal, porque basicamente é o best of, né? E são as músicas que eu gosto até hoje. E o filme realmente é bem feito, é muito bacana, com Val Kilmer como Jim Morrison atuando de maneira brilhante. Mas, de novo, eu também não conhecia os Doors, eu não sabia como era o Jim Morrison de verdade. Então, quando eu vi o filme, até hoje eu meio que me engano em relação a quem é o Jim Morrison de verdade, se é o Val Kilmer ou se é a figura do Jim Morrison, porque ficaram muito parecidas. E isso é completamente diferente do Queen. O Queen meio que inventou o videoclipe, então existem muitas imagens do Queen, existem muitos shows do Queen, tanto no YouTube como para você comprar DVD ou Blu-ray. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei do filme foi ver o original do Live Aid, que tem no YouTube. Então eu sei exatamente como que o Freddie Mercury se move, como ele fala, como ele canta. E o YouTube só fez com que eu tivesse mais contato com essas cenas. Então eu não consegui comprar o ator como Freddie Mercury. Então pra mim ele era magro demais, ele era baixo demais, ele era dentuço demais, o bigode estava errado, não combinava, parece que o bigode não estava certo nele. E no Fred no Fred o bigode ficava legal. Eu não gosto de bigode, mas ficava legal nele, era ele. Então não encaixava, ele tava igualzinho, mas não encaixava pra mim, eu não conseguia entrar no filme. E detalhe, ia ser o ator que fazia o Borá, né? Eu acho que ia ser pior ainda, porque aquele bigode realmente é pra parecer falso, né? E eu sei que isso é uma coisa que é injusta de falar até pro ator, porque geralmente o ator ele tem um papel, o diretor passa as indicações do que ele quer pro ator. Existe o roteiro, existe um treino, existe todo um ensaio, mas o ator, em grande parte, ele tem que colocar toda a alma dele lá para compor aquele personagem. Então ele compõe o personagem, porque o ator traz muito dele mesmo para aquele personagem. E no caso, quando você vai fazer uma cinebiografia, existe um personagem já e todo mundo conhece, você não tem esse jogo de cintura. Você tem que ser igual o cara. O personagem que você tem que ser, não dá pra ser, cara. Então, pra mim, isso sempre apareceu no filme. Pra mim, por melhor que tenha sido a atuação do cara, sempre me soava como uma imitação. Eu não sentia ele realmente como o Freddie Mercury, a não ser quando eu conseguia meio que esquecer que era o Freddie Mercury. Então eu esquecia que era o Queen, eu esquecia que era o Freddie Mercury, aí eu conseguia comprar a figura dele de uma maneira mais coerente. Mas enquanto estava como Freddie Mercury, eu não conseguia, era impossível pra mim olhar pro cara e achar que era o Fred. Então ele era igualzinho, tava igualzinho o cara, mas eu não reconhecia ele. Então não me leve a mal, o Malek fez
um puta trabalho. Mas eu não comprei, cara. Mas a culpa é minha, a culpa não é do filme, a culpa é minha. Eu deveria, sei lá, não conhecer o Queen, talvez. A culpa é minha. A única parte que eu consegui ter um pouco mais de aderência, digamos assim, foi na parte do Live Aid. Talvez porque eu já conhecesse a importância daquele show e da figura do Queen naquele exato momento. Então eu consegui meio que entrar no filme e ir com eles e tal. E eu acho que lá também foi uma cena em que eles realmente deram sangue. Então os quatro... O baterista não. Em filmes em filmes musicais, quando você coloca um ator pra fazer um baterista, é foda, porque não é que nem a guitarra, que você pode fingir que você tá tocando guitarra ou colocar as mãos de outro cara lá. Você tem que fisicamente ser um baterista. Então, tirando no filme Whiplash, que é fodástico, mas o ator é baterista também, e foi gravado em etapas pra parecer que era mais real, então foi super bem bolado isso. Tirando esse filme, eu acho que não tem nenhum outro filme onde um ator fazendo um baterista parece que ele realmente é um músico. Mas, apesar de tudo, eu realmente amei o filme. Contam a história de uma banda que é muito importante pra mim. Eu lembro de ouvir com os meus pais, eu lembro de ouvir com os meus amigos, de baixar cassete pra poder montar coletânea. E o que eu acho mais legal, na verdade, agora é quando você lança um filme desse, você cria uma atenção a um fenômeno, a uma coisa que é importante. E o Queen não só foi importante como uma banda, mas como personalidade. Então, o que eu acho mais legal é que agora a galera volte a ouvir Queen e volte a ouvir rock. Porque o rock tá na moda literalmente, você vai na C&A, tem camisetas dos Ramones, tem camisetas do Nirvana pra você comprar, mas você ouve Bruno e Marrone em casa. Que não é um problema você ouvir Bruno e Marrone, mas se você comprou a camiseta do Nirvana, vai ouvir Nirvana, né, cara? Que você reacende. Isso já aconteceu com os Doors, aconteceu com o Ray Charles, tá acontecendo agora com o Queen, vai acontecer com o Elton John. Então, como aconteceu com os filmes de quadrinhos, que quando lançaram os filmes de quadrinhos, Homem-Aranha, Capitão América, Vingadores, Batman, voltaram a ser importantes, com a música é a mesma coisa. Então quando a gente reacende isso, é fantástico. Então quem sabe o rock não fica popular de novo, né? É o que eu espero aí. Bom, se você acha que eu falei algum tipo de bobagem ou não concorda com o que eu falei, dá seu comentário aqui embaixo, a gente conversa e chega a alguma conclusão. Do jeito ou de outro, dá o seu like aqui, se inscreve, aperta o sininho aí e a gente sempre vai ter conteúdos como esse, ok? Então tá, eu fui!